Boa noite, pessoal. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar mais uma vez aqui colocando em prática assim, os estudos, que não é uma coisa fácil, mas o JEPS dá essa oportunidade para cada um de nós e eu acho que a gente tem que aproveitar, né? Então, nós escolhemos um texto aqui do professor Walter Coan, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho dele, mas eu destaquei aqui Notas para uma Política do Pensamento, que realmente é algo feito em notas, né? Eu sou Tatiana Trindade Machado, sou doutoranda em Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe e faço parte do grupo de pesquisa na Universidade Federal de Sergipe do GEPEX e na UNIT do GEPS, com muito orgulho, muito prazer, porque é um grupo de pesquisa que me ajudou muito, me ensinou a pesquisar e eu sou muito grata à professora Simone e ao grupo todo por isso também. E aí o texto é Deleuze e Educação, né? Entre Deleuze e Educação, e eu peguei o finalzinho lá do texto, que o professor bota uma nota lá de esclarecimento que eu achei que tem tudo a ver assim com Deleuze. Esse texto, ele fala, né, com a ajuda de Tomás Tadeu, na correção do português, o professor Walter Coan não é brasileiro, né, é argentino. Ele diz que é fruto de um encontro com Deleuze, né? Deleuze fala muito isso nos textos dele, que a vida é feita de encontros, né? E, como diz Deleuze, né, encontrar é achar, capturar, roubar. E roubar é o contrário de plagiar, copiar, imitar ou fazer como. Qualquer leitor de Deleuze notará que esse texto rouba muitas palavras de Deleuze sem citá-las. E aí é interessante, né, todo mundo que lê Deleuze sabe, né, dessa peculiaridade dele. Tem até uma amiga que ela diz bem assim, se fosse hoje esse bicho seria um plagiador da pega. Mas, assim, ele faz com tanta categoria, né, com tanta maestria, que você está lendo o texto. Quando eu comecei a ler Deleuze, eu ficava, isso aqui é Marx, isso aqui é Spinoza, isso aqui é... Aí ia tentando identificar, porque ele não cita nada. Então, a gente fica meio sem saber o que está andando. Isso aqui é Nietzsche. Mas ele vai criando em cima disso, né? Vai parindo outros conceitos em cima desses autores. E quem não tem outras leituras, realmente Deleuze fica muito difícil. Já é difícil, né? Porque, por exemplo, ele é muito erudito e eu não tinha nada assim de conhecimento de literatura, né? Para estudar, por exemplo, sobre Kafka. Eu tive que ler Kafka para tentar entender, eu tive que ler Proust para tentar entender o que ele estava falando. Eu fui ler Henri Bergson para tentar entender. A gente precisa ler outras coisas, porque senão não entende o que ele está falando. Mas, como diria Deleuze, não tente entender, basta sentir. E nesse sentimento, o professor Walter Coan traz para a gente algumas questões aqui, né? E dentro desses conceitos de Deleuze, ele vai trabalhando em cima. Mas eu fiz uma escolha que foi mais voltado mesmo para o bloco da educação, que é o que nos interessa, né? Apesar de Deleuze nunca ter escrito nada sobre educação, mesmo sendo professor, mas houve vários deslocamentos de outras pessoas que trouxeram ele para a educação, e eu acho que cabe muito, né? Cabe bastante Deleuze na educação para nós educadores. Ele traz alguns livros em que ele se baseou, são livros que eu tenho um pouco de familiaridade, com exceção de diferença e repetição, que é a tese de doutorado de Deleuze, que é muito difícil. Eu já tentei ler, não é uma coisa assim simples, mas eu encararei ela após o doutorado. Assim espero, que eu tenha força e energia para encarar. E aí ele vai dizendo, né, faz parte da busca de um estilo, mais um roubo. Na busca de um estilo, melhor ser varredor do que juiz. E o professor Walter Coan traz para a gente essa nota de esclarecimento para aqueles que não têm contato com a escrita de Deleuze, às vezes pode causar algum estranhamento, né? Então, ele traz esse esclarecimento que eu acho bacana. Vou ver se vai assim, minha gente, porque vai. Então, eu não trouxe muita coisa, porque a gente já apresentou aqui um texto do professor Silvio Galo sobre a educação menor, que falava de Deleuze-Guattari, né, no livro Por uma Questão da Literatura Menor, do Kafka, né, que Deleuze-Guattari escreveu sobre o Kafka. Então, eu trouxe pouca coisa assim, só Deleuze, né, francês, acho que todo mundo sabe, filósofo, mais algumas curiosidades. Ele nasceu em 1925, é capricorniano como eu, nasceu em 18 de janeiro. Ele, como falei da outra vez, né, mas pode ser que tenha alguém novo aí. Acho que tem alguém novo, acho que é a Cris, né, talvez. Acho que sim. Ele, em 1995, ele já estava muito doente, uma doença degenerativa, tinha problema no pulmão, então ele se joga do sexto andar do seu prédio, né, ele comete suicídio, mas ele deixa a carta dizendo exatamente isso, que ele não produzia mais. Então, para ele não produzir mais, não tinha mais utilidade aqui nessa vida, né? Nesse plano de imanência, como ele falava.
E Deleuze, desde muito novo, era muito estudioso. Ele começou ali, desde muito jovem, criança mesmo, já ter destaque, ganhar prêmios, a ser selecionado para algumas questões na escola. Ele sempre foi muito voltado para a filosofia, porque ele foi incentivado por professor. Aí é o que eu digo, a importância do professor, né? Ele dizia que um professor influenciou ele a estudar, já na adolescência, sobre Baudelaire. E aí ele começou a ter interesse pelos autores da filosofia. E aí o professor deu essa... Eu sempre fico pensando nisso, né? A responsabilidade que o professor tem na vida do aluno, que para o bem ou para o mal, acaba incentivando para muita coisa, né? E ele foi professor da educação básica, isso também eu acho muito importante, porque muita gente de universidade que não passou pela educação básica, às vezes não entende algumas questões, né? Que está lá no chão da escola, isso eu acho bacana também destacar. Foi professor de universidade, mas, assim, o cargo mais importante de professor foi em Vincennes, né? Quando Foucault era coordenador do curso de filosofia, convida Deleuze, indica Deleuze para a cadeira de filosofia, e aí hoje é Paris 8, eu acho, né? Vincennes é Paris 8, é famosa aí, né? No mundo todo, uma universidade lá da França. E é isso, era um cara muito chato, não gostava de viajar, não, era um porre mesmo, só queria saber de escrever. Tem até um filósofo muito bom aqui no Brasil, quem quiser pesquisar, Daniel Lins, eu gosto muito dele, ele escreve lindamente, dá vontade até de chorar os textos dele. Mas ele fez o doutorado com Deleuze era orientador dele, lá em Paris 8. Aí ele disse que o doutorado era 4 anos, ele fez em 8 anos, só para ficar perto de Deleuze. Só tem maluco, né? Aí 8 anos, naquela época podia, hoje não pode mais, né? Que a gente perde, mas podia. 8 anos, e ele disse que Deleuze era um cara assim, dava aula e mal conseguia tomar um café, porque ele queria para casa escrever, ler, escrever. Era o que ele fazia da vida. Aí é complicado, né? Mas enfim, tem gente que gosta. Mas, ao mesmo tempo, o cara, assim, na questão da filosofia, é super apaixonante, você acaba se envolvendo. O nosso autor de hoje, né, o professor Walter Macon, é professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é cientista da FAPESG e da UERJ, foi presidente do Conselho Internacional para a Investigação Filosófica com Crianças. Eu trouxe esse destaque porque toda a pesquisa do professor Walter é voltada para a infância. Filosofia para a infância, eu acho muito bacana. Eu conheci o professor Walter aqui, ele veio para um evento aqui na Universidade Federal de Sergipe, sou Paulo Freire, mas eu não sabia que ele pesquisava Deleuze, e assim, a palestra dele é maravilhosa, mas ele falou sobre Paulo Freire, ele tem um livro muito bacana, a biografia filosófica de Paulo Freire. Ele fica brincando, né, que ele chegou ao Brasil 5 dias depois da morte de Paulo Freire, porque ele tinha o intuito de encontrar Paulo Freire e tal, mas não teve esse encontro. Mas ele é muito bom dando aula de Paulo Freire, a palestra dele é excelente. E eu aprendi muita coisa com ele, mas não, na época eu não sabia, eu estava entrando no doutorado, nem sabia que ele pesquisava Deleuze, né? Vim descobrir ano passado esse texto aí. E aí ele coloca o que está entre Deleuze e educação, professor Walter Coan. De um lado, um acontecimento do pensamento filosófico, né? Hoje você pode ter contato com Deleuze em livro, né? Na internet, em várias coisas, né? Coloca aí fita de vídeo, porque também foi escrito esse texto em 2002, né? A gente não tinha esse boom que está aí na internet, mas hoje você tem aulas de Deleuze no YouTube, o pessoal já colocou no YouTube, isso é muito bacana, você consegue ver a aula dele. E o professor Walter Coan coloca ele como o acontecimento. Acontecimento é um conceito de Deleuze também. Uma força vital na filosofia contemporânea. De outro lado, um dispositivo de práticas discursivas e não discursivas, né? No nosso caso, da nossa educação, livro, sala de aula, regra, lei, congresso, professor, aluno, aluna, quadro, quadra, giz, computador, matéria, ministério, secretaria. Tudo isso aí faz parte da nossa educação, né? Pesquisa, filmagem. Então, ele quer colocar o que está entre Deleuze e educação, porque Deleuze nunca escreveu sobre educação, apesar de ter sido professor, não escreveu, não era um assunto que estava no escopo dele. O professor Walter traz, já avisando a gente que é um texto deleuziano. Aí eu trouxe essa citação de Deleuze e Parmet no livro Diálogos, que eu acho bem interessante. Porque eu me lembrei muito da minha banca de qualificação, que tinha um professor lá, porque assim, a banca tem que ser composta por gente de dentro e gente de fora, né? A maioria entendia de Deleuze, porque a gente não é doido de chamar alguém que não entenda, né?
como diz o professor Bernard Charlot, somos doidos, mas temos juízo. E aí, tinha um professor que era de dentro, uma pessoa maravilhosa, que eu sou apaixonada, assim, muito gente boa, mas, como não entendia, falou uma frase que todos ficaram chocados, todos que estavam ali, né, entendido Deleuze, e sabia o que eu estava querendo dizer, e a professora disse assim, seu texto está muito apaixonado, está muito pessoal, está muito não sei o quê. Porque, para Deleuze, o pensamento é criação. Então, eu estou parindo o tempo todo dentro da tese, né? O tempo todo parindo, o tempo todo criando coisas, criando Frankenstein dentro da tese, né? Como Deleuze nos conduz a fazer. Mas aí, como o professor não entendia, ele ficava, tá? Precisa ter mais neutralidade, precisa se afastar mais do objeto, mas se a gente se afastar, é para Deleuze. Porque para Deleuze tudo é experimentação, né? Não tem começo, nem meio, nem fim. E aí, quem não entende, acha estranho, né? É uma tese estranha, mas enfim. Eu trouxe essa citação de Deleuze e Parnay, né? No estilo, não são as palavras que contam, nem as frases, nem os ritmos e as figuras. Na vida, não são as histórias, nem os princípios ou as consequências. Sempre se pode substituir uma palavra por outra. Se esta não lhe agrada, não lhe convém, pegue outra, coloque outra no lugar. Se cada um fizer esse esforço, todo mundo poderá se compreender e não haverá mais razão de colocar questões ou fazer objeções. Porque para Deleuze, se você não criar, se você achar que você está pensando, você só está fazendo besteira. Tudo é besteira, tudo para ele é besteira, porque se você se propõe a pensar filosoficamente, né? No nosso caso, a educação, né? Pensar a educação, você precisa criar. Você não pode ficar repetindo as mesmas coisas, porque senão você não está pensando. Então, ele traz isso. Aí, ele vai falar dessa questão do estilo, eu trouxe isso porque o Walter Kuhn coloca para a gente, isso é um texto totalmente deleuziano, né? O estilo de escrita é deleuziano, que é parindo conceitos e trazendo, roubando, plagiando, né? Como ele dizia, né? Não é plagiar, mas roubar uma dupla captura, né? Para a gente, se a gente metodologicamente ia achar que era plagiar, mas hoje, né? A gente sabe da competência de Deleuze. E ele é um acontecimento justamente por conta dessa genialidade dele. E eu acho fantástica essa citação mexe muito comigo, porque às vezes as pessoas fazem brigas em todos os sentidos, né? Não só no campo da educação, às vezes por causa de uma palavra. Então, se você não gostou, meu amigo, pegue outra, bote outra no lugar e pronto. E está acabado o problema. Porque a gente precisa de proposições e não de ficar brigando e não sai do lugar. Uma coisa que sempre me incomodou foi na educação básica, a gente ficar discutindo na universidade, mestrado, doutorado, um monte de coisa linda, e aí chega na educação básica a mesma coisa. B com abá, B com EB, e aí a gente continua igualzinho. Eu tenho um filho na escola, né? Está no 6º ano agora. E você percebe coisas assim que é igual da nossa época, né? A mesma coisa, não sai do lugar, parece que não anda. Então, a gente, enquanto educador, né, o professor Walter Kuhn tem uma hora que ele coloca lá, educadores me perdoem, né? Eu também sou educador. Eu acho isso fantástico. Mas a gente também tem que fazer autocrítica, né? E a gente está nesse bolo aí. E aí eu trouxe outra citação, que é de Deleuze-Guattari, no livro O que é Filosofia, porque ele vai falar no que é filosofia, né? Que a filosofia é a produção e criação de conceitos. E ele coloca lá, o filósofo é o amigo do conceito. Ele é conceito em potência. Quer dizer que a filosofia não é uma simples arte de formar, de inventar ou de fabricar conceitos, pois os conceitos não são necessariamente formas, achados ou produtos. A filosofia, mais rigorosamente, é a disciplina que consiste em criar conceito. Você vê, parece contraditório, né? Não é só criar conceito, não é simples assim. E aí, quando você lê um texto de Deleuze, esse aí é diretamente de Deleuze-Guattari, né? Você fica vendo pontos ali, o que esse cara quer dizer, né? E aí, nesse mesmo texto, ele vai dando exemplos, né? Ele vai falar do marceneiro, que é amigo da madeira, ele vai falar um monte de exemplos que você vai tentando chegar perto. Então, eu tenho que procurar amigos para trabalhar comigo, né? Na tese, eu faço isso o tempo todo. Eu crio personagens, eu crio conceito para poder trazer para esse movimento deleuziano, né? E depois que você pega o ritmo, é interessante. Não é doído, mas é interessante.
Aí eu trouxe essa questão daqui do ato de escrever, que o professor Walter coloca, porque Deleuze fala muito isso, principalmente no livro Crítica e Clínica. Está aqui? Não. Crítica e Clínica, que é um livro bem interessante, porque são vários textos pequenos de Deleuze. Pequenos não quer dizer, né, que são simples. Trechos, às vezes, de 3, 4 páginas, você passa uma semana, assim, e agora? Para tentar entender, mas tem umas coisas que são interessantes, quando ele fala do ato de escrever, da literatura, e o professor Walter traduziu bem, achei bacana. Esta é uma escrita sem introdução, lembra que eu falei lá, né? Às vezes é uma tese sem pé nem cabeça, quem não entende fica ali meio perdido, mas ele explica aqui. É uma escrita sem introdução, desenvolvimento e conclusão. É uma escrita entendida como um processo inacabado, como um movimento constante. Essa escrita não sabe onde vai chegar, mas sabe que não pode chegar a parte alguma, porque não há onde chegar, porque o mais interessante sempre está no meio, nunca no início ou no fim. De modo que para movermos, escrevermos, e para escrevermos, nos movemos. Ou seja, para Deleuze, tudo é nômade, né? Tudo é movimento. Essa questão metodológica da academia não faz muito sentido quando a gente está escrevendo com Deleuze. E aí há esses problemas, né? Em algumas disciplinas, como a disciplina de metodologia mesmo, tem que se enquadrar numa metodologia, mas como se enquadra na metodologia? Aí, aqui no Brasil, pegou-se a ideia de cartografia de Deleuze-Guattari e se coloca como uma metodologia, mas é um não método, né? Então, é uma coisa meio difícil. Para quem tiver a cabeça cartesiana, quadradinha, é mais complicado. Mas como eu também nunca tive muito pé nem cabeça, eu mesma assim, então eu acho que deu certo por causa disso, né? Eu sempre andei de cabeça para baixo, então acho que encaixou mais ou menos. Não foi, como é que eu vou dizer? Não foi um parto tão grande, né? Foi difícil, mas não tão grande. E aí ele coloca sobre a questão de um texto antideleuziano, que eu achei bem interessante também. Porque quando o professor chega para mim na banca e diz, olha, isso aqui você precisa se afastar do objeto. Isso é totalmente antideleuziano. Porque eu tenho que ser o meu objeto. E para mim, Simone sabe disso, né? Eu sou o meu objeto. Então, para mim, não foi tão difícil por conta disso, porque eu tinha dificuldade, era ao contrário, não era, Simone? Era de me enquadrar ao contrário, de não ser o objeto, de me afastar do objeto. Eu sempre tive essa dificuldade desde a graduação. Então, quando eu encontro com Deleuze, isso, para mim, essa foi a melhor parte. Vou dizer assim, você pode se enfiar no seu objeto, ser ele, se transformar nele, e não tem problema, mas sempre vai ter essa questão da academia, né? E essa questão de transportar conceitos sem criação nenhuma. Não é Deleuze, é um texto antideleuziano, né? Com uma metodologia bem definida, marcadinho, como a academia gosta. Por exemplo, citação, é uma dificuldade muito grande. Eu lembro que tem alunos que chegam, tem uma menina que eu fui para a banca, né? Eu fui examinadora na banca de TCC dela, e uma das coisas mais interessantes era isso, né? Como que vai fazer citação com Deleuze? Porque não tem como fazer citação. É complicadíssimo, porque ele não aceita, né? Um texto deleuziano não aceita esses blocos de citações imensos, né? Que vai tentando fazer, como eu até brinquei com a Diana, né? Os Frankenstein que a gente acaba construindo nos nossos textos, porque a gente quer se apoiar em alguém, né? A gente sempre quer ter alguém, não é um texto deleuziano, você tem que deixar fluir. Por isso que, para mim, foi um encontro bem impactante, porque eu sempre escrevia assim, fluindo, né? Inclusive, a academia, desde a graduação, me cortava muito, me empolgava o tempo todo. Graduação, mestrado, tudo por conta da metodologia, que é a exigência da academia, né? Mas, hoje já tem linhas de pesquisa correntes que aceitam a cartografia Deleuze e tal, né? Até na cartografia, no Brasil, ficou muito marcado também, metodologicamente, e às vezes até incomoda, porque não era o interesse de Deleuze, né? Inclusive, tem uns professores da cartografia que eu gosto muito, o professor Luciano Bedin mesmo, ele é maravilhoso, porque ele dizia assim, leia poema, eu gosto muito de ler poema, então, para mim, já foi a coisa maravilhosa do mundo. Leia poema, vai ler outra coisa. Não fique lendo coisa da sua tese, não. Leia outra coisa, vai fazer outra coisa diferente, porque senão vai ficar imbuído o tempo todo na tese, fica muito marcado. E um texto deleuziano, ele tem que ser fluido, entendeu? Então, se você não pode ficar o tempo todo com a tese, você vai fazer outras coisas, depois você volta. Aí você vai fazer outras coisas, vai ler outras coisas, depois você volta. Porque vai fluir nessa forma, né? Deleuze fazer. Agora, óbvio, né? Você tem que estar apoiado nele. Aí as pessoas podem perguntar, e como é que faz para poder dizer que é Deleuze? As pessoas que leem Deleuze vai saber, como o Walter Cohen falou, né? Ele não falou nenhum momento ali dos conceitos, mas lá tem desterritorialização, territorialização, acontecimento, linhas de fuga, tudo de Deleuze. Em nenhum momento ele disse, mas quem entende Deleuze vai saber que
tudo ali é Deleuze. Aí é essa questão. Você acaba ficando ali dentro daquele nicho, né? Dentro daquele pessoal que entende. E sempre vai dar problema para quem não entende, mas aos poucos a gente vai desbravando aí. E aí, qual é o acontecimento de Deleuze? Eu coloquei está nas linhas, inclusive ele fala lá, né, de várias linhas que Deleuze trabalha, e a linha que ele mais coloca é a linha de fuga, que é o que é interessante, que as pessoas acham que é fugir de alguma coisa, não é isso. Linha de fuga tem mais a ver com resistência, e não é resistência de brigar, não, é resistência mais próxima assim da física, do chuveiro, né, que a água quando bate ali na resistência, que causa aquele pulso, é mais ou menos isso, não é de você de encontrar algo, é você escapar em fluxo, né? Em fluxo, e não em rigidez, que ele chama de linhas molares, né? Linhas que nós somos formados por vários tipos de linhas. Inclusive, essas linhas molares que nos compõem, da família, da escola, né? Se for pegar lá Foucault, na sociedade disciplinar, você vai ver, né, com ele, a escola, a família, a escola, a fábrica, a prisão, né? Até Deleuze coloca isso, que são pontos que Foucault traz para a gente, que é interessante. Aí Deleuze traz para a gente outro movimento, que essa sociedade é uma sociedade de controle, né, que a gente está vivendo, e que essas linhas nos compõem. E essa linha molar, que é aquilo que é formado ali, né, das leis, a escola, a família, a igreja, sempre dizendo o que é que a gente tem que fazer, como é que a gente tem que se comportar. Somente as mulheres sofrem muito mais, né, porque tem um padrão de comportamento específico, que são linhas que eles chamam de linhas duras, né, que são as linhas molares. E aí você precisa de ter outros escapes, como as linhas moleculares, as linhas de fuga, para poder... E aí vai... Por isso que eu estou dizendo, Deleuze torna-se complicado, porque você não consegue explicar um conceito sem trazer outro, né? Porque aí ele vai trazer o conceito de corpo sem órgãos e que o Walter Kohn não cita aí, por isso que eu não coloquei, mas é muito difícil você colocar um conceito e não colocar outro dentro desse conceito, para que as pessoas entendam. Mas eu estou falando assim, a grosso modo, se vocês quiserem, depois a gente pode conversar um pouquinho, mas porque geralmente a tendência das pessoas é achar que linha de fuga é algo para fugir, e não é essa a ideia. Se vocês lembrarem lá no texto do professor Silvio Galo, da Educação Menor, ele vai colocar ali a questão do professor militante, né? Essa trincheira que é a sala de aula, a máquina de guerra, né, que a gente enfrenta na sala de aula, e é nesse movimento que o Walter Kohn traz, né? Dentro da sala de aula, da nossa trincheira, a gente pode traçar essas linhas, né? Sair um pouco dessas linhas duras e traçar essas linhas mais molares, né? Ou moleculares, que Deleuze chama de molar, dura e molecular, aquela mais flexível para compreensão. Aí, né, como eu falei de poesia, eu gosto muito, eu trouxe Mário Quintana. Essa frase dele que é muito bacana. Nos acontecimentos, sim, é que há destino. Nos homens, não. Espumas de um segundo. Se Colombo morresse em pequenino, o Neves descobriria um novo mundo. Então, o Mário Quintana traz para a gente essa bem deleuziana, essa frase, essa citação aí, que é exatamente isso, né? A gente não tem controle sobre o que vai acontecer, sobre os acontecimentos, sobre a vida. A vida é imanência, né? A vida acontece o tempo inteiro. Você está aqui programado, está dizendo, né? A questão do menino estar no hospital. Você está programado, eu vou fazer, boto no carro. Eu sou bem assim, né? Eu gosto de organização no sentido de planejamento. Apesar dessa... E Deleuze também, apesar de não parecer, mas a gente vê algumas estruturas. Ele é anti-estrutura, mas ao mesmo tempo você vê algumas estruturas específicas. Quando você começa a ler uma obra dentro da outra, você vai vendo. E aí eu gosto de fazer esse planejamento, mas só que tem acontecimentos que fogem do nosso controle, né? E aí, se Colombo não tivesse morrido lá já criança, qualquer um, né? Que ele fala o Neves aí, que é um nome comum, né? Para Portugal, é um nome bem do dia a dia. Qualquer um poderia descobrir a América, né? Porque os acontecimentos não acontecem. Minha vida é imanência, como diria Deleuze. E aí, como eu falei, vou focar um pouquinho na educação, que o professor Walter Kohn traz para a gente esses pedaços, né, que eu trouxe do texto para a gente poder discutir a educação, que eu achei bem interessante. Que ele fala, a educação é também a casa do ruim e do bom, permanentemente preocupada em saber se contribui para um mundo melhor ou pior. A educação supõe e afirma uma ontologia moralizante, transcendente, individual. Ela é a negação da vida singular, do acontecimento da potência.
A educação obtura os acontecimentos, é o reino dos dualismos, dos modelos, da disciplina, do controle. Há muita história e pouca geografia na educação. Eu trouxe essa citação que é muito interessante, mexe muito comigo como mãe. Eu queria até que Isabela tivesse aqui, que Isabela passe algumas coisas assim na educação, né, com o filho dela na escola, porque a educação não está preparada para a diferença, né? Eu que meu filho não tem relatório de nada, mas só porque ele tem um pouco mais assim da questão do senso crítico, né, bate um pouco mais de frente, já dá problema, né? Hoje ele já está começando a se moldar ao processo, né? Porque é isso que a educação faz, vai moldando o indivíduo, né? Mas eu tive muito problema com ele, porque ele ficava discutindo, debatendo com os professores, e a escola não está preparada para isso, né? O professor Walter traz isso para a gente, sempre o que é bom, o que é ruim, sempre nesse dualismo. E a gente é criado tanto assim que a gente viu nas eleições, né? Uma polarização, ninguém conseguia enxergar mais nada que não fosse Lula ou Bolsonaro, porque a gente é criado dentro desse dualismo, a gente não consegue ver mais nada. Mesmo tendo outras possibilidades, a gente poderia ter feito uma outra fuga, um outro processo, um outro movimento, mas a gente é criado assim, né? Para ter o bem e o mal, inclusive as nossas histórias no cinema, na novela, é sempre o mocinho, o vilão, né? Sempre tem esse processo, e é isso que Deleuze vem também combater na filosofia, né? Que a filosofia é muito representação, muito ligada a essa questão da identidade, e Deleuze, quando você trata, obviamente, né, que a gente tem que ser a favor das lutas identitárias, mas quando você trata identidade, você perde a singularidade do indivíduo, né? Porque parece que é tudo homogêneo. Por exemplo, feminismo. Eu tenho vários debates com o povo, não existe só um tipo de feminismo. A questão do racismo mesmo, existe tanto movimento que você pode trabalhar dentro do racismo, é uma multiplicidade. Então, é muito complicado com esse pensamento cartesiano a gente trabalhar com homogeneidade dentro de qualquer movimento. Então, eu acho que o Deleuze é algo que nos ajuda nesse pensamento, né? Para a educação, para a gente sair, como o Silvio Galo falou, né? Trouxe esse deslocamento para uma educação menor, no sentido de você, dentro da sua sala de aula, fazer a diferença. Porque o que desanima a gente? A gente acha assim, eu vou fazer nada sozinho, aí você chama um professor para um projeto, o outro não quer, o outro não quer. Aquele discurso do interdisciplinar nunca funcionou, não sai do papel. E a gente não consegue debater nada. Quer ver uma coisa complicada? Lei 10.639/03. Foi sempre muito difícil para mim, porque as pessoas de matemática, física diziam, para que eu vou discutir racismo? Para que eu vou discutir isso na escola? Minha gente, mas isso aqui é todo mundo, está todo mundo envolvido. Mas aí tem essas questões que está na nossa cabeça, que a gente foi criada assim, formada assim. Inclusive a universidade é muito cartesiana, a universidade é branca ainda, né? Apesar do sistema de cotas e tudo, ainda é branca. A universidade tem uma série de questões que a gente não consegue avançar quando chega na educação básica, né? Então, por isso que eu acho que são textos assim que faz a gente refletir, apesar de que Deleuze que não é para refletir nada, né? Que é para a gente fluir, não reflita, né, minha gente? E aí, outro pensamento dele, né, do professor Walter, há um pensamento paralisante da política e também uma política esmagadora do pensamento. Isso é fato, gente. Olha, eu me lembro que o Isaías, né? O Isaías hoje está com 11 anos, meu filho. E sempre ele foi tolhido mesmo, assim, que ele gosta muito de arte, de desenhar. E quando a criança gosta de desenhar, ela quer desenhar em tudo, né? Aí desenha na prova, desenha não sei o quê, e sempre a escola não pode, Isaías disse, não pode em nenhum momento. Inclusive, eu coloquei ele até no curso de desenho e pintura para ele extravasar ali, para ver se, né, se melhora essa relação aí na escola. Porque sempre não pode isso, não pode aquilo. Então, sempre esmaga o pensamento e a criação, né, do indivíduo. E esse pensamento, aí eu trago o meu BFF do mestrado, né, do Norbert Elias, que ele trazia para a gente que não existe sociedade sem indivíduo, nem indivíduo sem sociedade. Obviamente que não existe, né? Mas para Deleuze, a gente precisa respeitar a individualidade, a singularidade, né, do indivíduo. Porque o que mais acontece com a escola é matar a nossa subjetividade, né? Fazem isso o tempo inteiro. E a gente, que foi criança, sabe que fizeram isso com a gente e a gente foi se moldando, foi aceitando. E é tão difícil, né? Eu converso muito com ele, porque é muito difícil você ir de encontro. Inclusive, ele chegava em casa, né? Quando ele estava no quarto ano, por aí, ele chegava em casa. Mãe, esse lugar parece uma prisão, e chamam de escola, esse lugar é horrível. E ficava falando um monte de coisa. Eu disse, olha, filho, não é a sua escola, não fale mal da sua escola, vamos aqui, vamos olhar outras escolas. Aí já visitei várias escolas com ele, você veja que a estrutura é essa. Essa é a estrutura que existe. Aí ele saiu prisão, né, na escola, não sei se me está lendo Foucault, mas está lendo não, né?
parecia que estava no Foucault, porque eu me chegava todo dia em casa questionando. Meu Deus. Então, ele fala, um pensar politicamente homogeneizante, a gente sabe disso, né? Que é que todo mundo, a farda mesmo, né? Farda na escola. É para todo mundo ficar igualzinho, né? Unificador, universalizante. Pensamos como as maiorias, seguindo modelos para conformar e não para afirmar uma singularidade. Educamos para um pensar majoritário, asingular, negador do múltiplo. E a gente faz isso, né? As nossas leis, os nossos projetos pedagógicos, está tudo engessado para que a gente eduque, né? Dentro desse modelo, né? Como diria Pierre Bourdieu, para a reprodução social, para reproduzir o que está aí, o que está posto, né? E eu acho muito bacana quando ele traz isso, né? Que nós, né? Até ele fala, peço perdão, educadores, que eu também sou educador, mas nós educamos para um pensar majoritário, como diria o bom e velho Marx, né? Deleuze não cita, mas tem muito Marx dentro da obra de Deleuze, que as ideias dominantes são as ideias da classe dominante, né? Então, o que chega na escola é aquilo que a classe dominante quer que passe para os dominados. Essa é a realidade. E a gente acaba reproduzindo isso, né? Vai passando isso adiante. Aí, eu não sei se vocês já viram esse curtazinho aí, eu trouxe. Se vocês eu já vi, tá? Precisa passar não, vocês me avisam. Mas por quê? Dentro do texto do professor Walter Kohn tem, mas não há aprendizagem se há reprodução do mesmo. Se não há espaço para a repetição complexa e a diferença livre. Maria José, tu não tá me ouvindo chamar não, Maria? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pros bichos. Vai, menina, vê se tu me ajuda, Maria José. Benção, pai. Deus abençoe. Tudo bom, Maria? Tudo bom, Antônio. Dê aqui, deixa que eu levo. Não precisa não, Antônio.
abençoe. Deus abençoe. Lude. Ó, Lude. Ó, Lude. Ó, Lude. Tu não tá me ouvindo chamar, não, Lude? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho. Vai, menina! Vê se tu me ajuda, Lude. Fica aí fazendo nada. Desenhando o nome. Eu botei outro aí, se você achar pertinente botar agora, e a gente discutir no final, então se quiser discutir agora também, tanto faz. Porque eu destaquei outra frase do professor Walter Kohan, que é: porque só se aprende a partir e por meio da multiplicidade. Isso é bem deleuziano, né? Para Deleuze, tudo é multiplicidade. Só há aprendizagem para ele a partir da experimentação, né? E aí, tem mais um vídeo aí, que eu acho que ilustra bem essa questão da diferença que Deleuze discute. E para nós, né, em sala de aula. Tá ouvindo? Eu sei que não é o melhor lugar para ele, mas é que estamos sem dinheiro. E assim que pudermos, vamos levar critérios adequados para sua situação. Aqui estão seus relatórios, os remédios e esse aqui é o último exame. Ah, e nessa maleta estão todos os seus brinquedos. Tudo bem, senhora. É só assinar aqui e pronto. Maria, tá correndo de novo nos corredores. Quer fazer o favor de ir brincar com as outras crianças? A tensão aconteceu depois que a universidade começou a suspender os alunos que descumpriram. Crianças, esse é o novo coleguinha de vocês. Como podem ver, ele é especial. Por isso vai precisar da ajuda de vocês enquanto ficar aqui, ok? Agora vamos à aula. Vocês lembram quando falamos da importância das vírgulas? As vírgulas, elas podem mudar o sentido de uma frase, fazendo com que ela tenha um sentido totalmente diferente. Tem até uma sombrinha aqui, viu? Eu estou na Universidade George Washington, eu gostei vários edifícios no central da cidade, também que é um grupo mobilizado. O presidente Joe Biden afirmou que em manifestações pacíficas... Ei, Maria, você está indo aonde? Mas o governo não vai permitir protestos. Olá, como se chama? Com violência. Meu nome é Maria. Bem-vinda à escola. Não sabe andar? E nem falar? Não sabe fazer nada? O que aconteceu? Você é estranho.
Olha, é bem fácil. Se quer mexer uma mão, faz assim. E aí mexeu. E se você quer falar, faz assim. Olá. E então falou. Ei, Maria, vem brincar com a gente. E se o seu braço coçar, o que vai fazer? Porque quando o meu braço coça, eu não consigo aguentar. Ô, Maria, o que você tem? Quer brincar de pular corda? É muito divertido. Maria está muito estranha. Já são frequentes as comparações com imensos protestos contra a gente. Ah, já sei qual é o problema. Você gosta mais de futebol. E o atacante se concentra. Ele está pronto para bater um pênalti decisivo. É sua última chance para vencer o campeonato e ser o campeão. Mas que chute impressionante! Vai ser muito difícil para o goleiro defender essa. Gol! O atacante fez um golaço e a galera vibra! Gol! A Maria tá muito estranha. Professora, pode deixar que eu consigo levar ele. Muito bem, Maria. Pode ir. Chocolate, chocolala, chocotete, chocolate. Era uma vez um príncipe e tinha um castelo com uma bruxa. 2. Capitão, salve a donzela! Ah, sim, capitão, venha me salvar, por favor. Nunca conseguirá salvá-la! Eu vou manter ela presa pra sempre! Ha, 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 ha. Então, o príncipe e a princesa foram felizes para sempre. 1, 2, 3. Agora se mexer, senão eu vou te ver. 1, 2, 3. Agora se mexer, senão eu vou te ver. Ah, te peguei! Isso! Você conseguiu! Você vai se recuperar e vai andar e então vai falar e aí vamos viajar para o mundo todo! Sabia que tem lugares que se comem formigas? Mas a gente não precisa comer formigas. Maria, não pode ser hoje. Ele tá muito cansadinho. Se você quiser, pode ficar aqui e fazer companhia pra ele. O Brasil, um acidente impressionante. O que aconteceu? Você não pode brincar? Foi atropelado pelo policial. Este outro acidente também tem que ser o motociclista foi arremessado para a calçada. O motorista do carro fugiu sem da polícia militar passou mal no longe da rodoviária de Paracatu, em Minas Gerais. O carro passou a velocidade
Atividades culturais gratuitas como esse é um curso do edifício Estilo Gótico, que é conhecido como o Castelo Harry Potter, que é a saúde. Eu sou a melhor treinadora do mundo. As chamas tomaram conta Eu preciso achar ele. do direito de dessa cidade portuária. Imaginávamos que isso ia acontecer. Comparecido com a Ninguém nunca está preparado para isso. Harry Potter também é a residência de Luís Pelo menos ele foi dormir. e mais Ele não sofreu. dos notáveis. Eu sei que Pessoas morreram. isso é muito difícil. Moradores costumam caminhar com crianças e Eu cachorros. não sei como vamos dizer isso para as crianças. Principalmente para Maria. Ela é tão próxima dele. Juntaremos tudo o mais rápido possível e depois mandaremos para vocês. Nos interrompem. It's not fair. I'm talking to you upstairs. Are you there? You know I care. So please don't tell me that this is an empty bridge. So she has no, she's lost. I wish she could remember. I watch your face. Bom dia, classe. Eu sou a Maria, sua nova professora. I miss her, even though she's still here. Aí vou botar aqui que é do professor do texto, para a gente refletir a partir do que a gente conversou e abrir para o debate aí, que vocês se sentirem à vontade. Eu acredito que a maioria aqui é educador, né? Como alguém poderia aprender num mundo onde o controle se impõe sobre a vida, o singular é visto como ameaça e a diferença está presa ao mesmo e ao semelhante, ao análogo e ao oposto. É um questionamento do professor no texto. Eu acho que tem tudo a ver, né, com os vídeos que a gente está discutindo aqui. Eu escolhi esses vídeos porque sempre me tocou muito essa questão da reprodução social, né, porque como eu venho também do pensamento marxista, né, então essa questão da reprodução social sempre me mexeu comigo, né?